Sobre esses encontros de Lula, como vai ficar a imagem então do país a partir de agora, a gente conversa de novo com os nossos analistas, o time já está todo aqui a posto. Eu começo com você, José Fux, repórter especial do Estadão, que é nosso convidado de hoje. Fux, queria muito a sua leitura sobre isso, né? Sobre essa participação agora do Brasil e sobre essa leitura internacional a partir de agora com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho dúvida de que a questão da Amazônia, né, e uma maior atenção do Brasil a isso, a contenção do desmatamento, das queimadas, é fundamental para a melhoria da imagem internacional do Brasil, que foi muito prejudicada nos últimos anos, né? Acho um pouco de exagero imaginar de se zerar esse desmatamento e essas queimadas, né? É claro que isso, como disse alguém aí, quando você faz um regime, né, você estabelece uma meta e aí depois você precisa ver como que você vai chegar nessa meta, né? Dificilmente você vai chegar naquela meta com a qual você sonhou, mas ela serve como um santo graal ali para fazer as pessoas se mobilizarem para chegar naquela direção. Agora, acredito que é importante levantar um ponto que está sendo um pouco negligenciado nessa discussão. A Amazônia, ali em torno da floresta, ela congrega um contingente de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de habitantes. E existem ali pessoas que precisam desenvolver atividades de renda, para ter renda, né? Do que elas vão viver, né? Qual será a atividade delas que vai mantê-las produtivas? Esse é um ponto. E outra coisa é que você tem uma ocupação ali ilegal, mas já consolidada. É como ocupação nas comunidades urbanas. Vamos dizer, é inimaginável você, de repente, pensar que você pode chegar numa comunidade qualquer e retirar aquelas pessoas de lá sob a alegação de que elas fizeram aquela ocupação de forma ilegal. Às vezes 20, 30, 40, 50 mil pessoas. No caso da Amazônia não é diferente. E eu acredito que a melhor forma de lidar com isso, acho que tem vários especialistas, várias pessoas, vários acadêmicos, vários pensadores da questão ambiental, que também têm essa percepção de que você precisa resolver a questão fundiária, né? Até para melhor fiscalizar e até para poder responsabilizar aqueles que estão infringindo as normas legais. Agora, simplesmente, os ambientalistas, eles são totalmente contrários, os ativistas principalmente, acho que tem essa diferença, né? Totalmente contrários a você regularizar as terras com títulos de propriedade para quem já está lá. Não dá para você querer simplesmente ignorá-los. Acho que é um ponto de partida. Isso vai contribuir, na minha visão, para a preservação da Amazônia e não prejudicar, e não intensificar queimadas e desmatamento. Acho que é preciso inserir a questão fundiária na discussão sobre a preservação da Amazônia. Não é só botar fiscal do IBAMA, Polícia Federal, satélite, tudo isso é fundamental, tudo isso é indispensável, tudo isso é importante, tudo isso vai ter a sua contribuição a dar. Agora, sem a questão fundiária, me parece que fica algo do tipo enxugar gelo, sabe? Não resolve o problema na essência, na sua avaliação, né, Fux? Caio Junqueira, eu queria muito a sua leitura em relação a essa participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também de toda essa comitiva que está junto com Lula
lá na COP27, né? A gente tem visto isso. Hoje ele teve duas importantes reuniões bilaterais com duas grandes potências, Estados Unidos e China. É importante a gente saber, de fato, se o presidente foi bem munido de informações ali para, de fato, não simplesmente fazer ali um encontro protocolar de tirar uma foto, de estar ao lado, mas sim de uma reunião presencial com duas grandes autoridades ali falando sobre, duas grandes potências falando sobre questões climáticas, de conseguir, de fato, investimentos para cá, para o Brasil, principalmente também agora centrado aí na região amazônica, né? Vamos lá, Kenzo, tem 3 eixos, né? O tripé da política externa que o governo Lula 3, pelo menos, se propõe a fazer. Um é paz, o outro é integração regional e o terceiro é clima, né? Então, isso ajuda a gente a entender por que o Lula foi para lá, com seus principais auxiliares, né? É o que a gente chama de diplomacia ambiental, de fato, utilizar esse ativo de florestas aqui do Brasil para conseguir entrar e sentar para negociar com as grandes potências mundiais. Esse é um ponto. Outro ponto, é impressionante como, a despeito da comitiva do Itamaraty, do próprio ministro, acho que o ministro que é o chefe da delegação, está lá e eles que têm o poder de negociar, como já virou-se a chave do poder aqui no Brasil. É o Lula que está lá, não é o Bolsonaro. Sim. Aliás, o presidente Bolsonaro, desde o resultado da urna, não sabemos mais dele, né? Assim, ou a reta final, se vai passar a faixa, não quis ir para a COP, aliás, não foi em nenhuma das COPs, manda os representantes lá. G20 também não. E o corpo diplomático, G20 também não. Enfim, você já tem um presidente de fato, né? Muito embora não seja presidente de direito, que é o presidente Lula, mas ele dá esse start. E eu acho interessante que dá todas essas sinalizações, e esse é o meu terceiro ponto, de que o Lula pretende, sim, funcionar quase que como um chefe de Estado e deixar o Alckmin meio que como um chefe de governo, né? Eu estou falando em termos macro, os rapazes me corrijam, não estou dizendo que seria uma rainha da Inglaterra, mas acho que as questões macro, o Lula sim vai decidir, mas eu não vejo ele indo no varejo fazer as negociações políticas. E um caso é esse da PEC do teto. O Lula bateu o martelo de que a PEC deve ser de 175 bi. E aí deixa a turma se lascar ali nas negociações, contrariando os economistas e tal. Então, acho que o país vai se acostumar a ver o presidente eleito Lula viajar mais, e essa agenda climática, junto com uma agenda de integração regional, que acho que vai ter, acho não, pelo menos é o que eu ouço da turma ali responsável pela política externa, vai ter um investimento grande nisso também. Do Caio, eu sigo agora para o Lorival Santana aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Lorival, hoje esse encontro então com do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com duas grandes potências, Estados Unidos e China, e também as duas mais poluidoras, né? As potências mais poluidoras do mundo também estavam ali presentes. É muito mais, eu quero repetir essa pergunta que eu fiz agora há pouco para o Caio, muito mais do que um encontro protocolar ali de presença mesmo do presidente com essas duas autoridades climáticas que estavam ali, dos dois países, sim, de fato, saber se Lula foi bem munido ali de informações para apresentar essas informações concretas e trazer investimentos concretos aqui para o país. Essa pode ser a leitura que se espera desse dia de hoje? Sem dúvida, nada se decide sem Estados Unidos e China. Inclusive o Acordo de Paris em 2015, isso está até no livro do Barack Obama, ele lembra das negociações com a China e a participação da presidente brasileira Dilma Rousseff também. Afinal, o Brasil é uma superpotência climática, né, e precisa também participar dessas grandes negociações. Enquanto o Caio falava dessa situação de estar o presidente Lula eleito, falando em nome do Brasil, eu me lembrava que há um ano, no G20, a Angela Merkel levou o Olaf Scholz para a cúpula do G20. E ela tinha acabado de perder uma eleição para o Olaf Scholz, né? O candidato dela perdeu a eleição, era uma coalizão, o Olaf Scholz era o ministro das Finanças, mas ele acabava de ser principalmente o grande rival do partido dela numa eleição,
ele ainda não tinha sequer formado o governo, estava em negociações, mas ela o levou, apresentou para todos os líderes, dizendo, olha, esse é o próximo chanceler da Alemanha, tendo sido derrotada por ele politicamente, né? Então, vê aí a diferença do grau de civilidade entre a Alemanha e essa transição que nós estamos vivendo hoje. O presidente eleito Lula pode ter, e aí os diálogos são diferentes, né? Com relação aos Estados Unidos, existe ali um espaço para conversar sobre o quanto o Brasil pode contribuir, né, com a restauração de florestas. E aí, viu, José Fux, não precisa tirar as pessoas dos lugares, não, pelo contrário. O reflorestamento emprega muita gente, 2,5 pessoas por hectare. Não é algo que você vai deixar uma floresta intocada, não. Esses trabalhos de desenvolvimento sustentável, de reflorestamento, empregam mais gente do que a lavoura de soja e o gado que atualmente ocupam essas áreas. Então, ninguém está se esquecendo de que existem quase 30 milhões de pessoas na Amazônia que precisam comer. Pelo contrário, os projetos de desenvolvimento sustentável contemplam essa questão. E na conversa com a China, o Lula certamente tem ali um degrau a mais. Ele teve um ótimo relacionamento com a China na época da presidência. Eu acompanhei, inclusive, a primeira viagem dele à China em 2004, quando ele fez um gesto, reconheceu a China como livre mercado, economia de livre mercado, e haverá com certeza uma relação muito mais próxima com a China do que aquela que temos hoje. Obrigado, Lorival.